Bom, pessoal, já são aí 10 horas, o pessoal está chegando já. Gostaria de lembrar vocês que o nosso calendário de prova já foi divulgado, está no ambiente de estudo de vocês, tá? Salvo engano, a nossa prova especificamente já é dia 29 de junho, então vão se preparando aí, né? Já nas próximas aulas aí eu vou trazer as respostas do estúdio não, do Forms que vocês preencheram para a gente discutir algumas respostas lá para vocês irem fixando o conteúdo aí, tá bom? Bom, já iniciando a nossa aula de hoje, estamos no horário, a gente vai falar hoje sobre atos processuais. E eu observei que o autor trouxe bastante informação e eu procurei sintetizar para nós nessa aula aqui as que realmente são relevantes para o dia a dia processual aí, né? Destacando que hoje os atos processuais são feitos basicamente todos de forma eletrônica. E, embora existam ainda milhares, milhões de processos físicos, a tendência é que esses processos vão terminar e quando vocês efetivamente se formarem daqui a alguns anos, não acredito que haja muito mais processo físico, porque eles estão inclusive sendo digitalizados. Então, vocês vão trabalhar basicamente mesmo em plataformas eletrônicas. Mas para poder trabalhar em plataforma eletrônica, tem algumas regras que são necessárias observar e é essas que a gente vai estar passando hoje com vocês aqui. Então, quando a gente começa a falar de ato processual, a gente precisa primeiramente separar ato processual, né, ato e fato. Isso aí o autor também traz, né, e eu procurei sintetizar aqui a ideia para vocês. Então, qual que é a ideia entre ato e fato? A primeira coisa que a gente tem que entender é que eu vou ter o chamado fato natural, que nada mais é do que aquele fato que vai acontecer independentemente da nossa vontade. Então, a gente não precisa se manifestar, não precisa ter nenhuma manifestação de vontade para que ele aconteça. Que é, por exemplo, a chuva, o vento, né, o frio, são coisas que acontecem independentemente da nossa vontade. Eu trouxe aqui como um exemplo para dar continuidade para nós, que é o evento morte. A morte ela é uma certeza, né, na vida de todo ser vivente, é uma garantia absoluta que existe, embora a gente não saiba quando isso vai acontecer, mas é uma certeza. Mas quando ela vier a acontecer, ela acontecerá independentemente da nossa vontade, por isso que ela é um mero fato, né, um fato da vida, um fato natural. Alguns podem dizer assim, mas quando acontece um homicídio, não é um fato natural. Veja, quando ocorre um homicídio, eu vou sair da categoria do fato para a categoria de ato, porque ali eu vou ter uma manifestação de vontade. Embora, né, quem sofreu, quem foi a vítima do homicídio, né, também tenha ocorrido independentemente da sua vontade. E se alguém quiser levantar ainda uma outra hipótese, que é o suicídio, né, o suicídio não é fato natural. Então, a morte que acontece ali não é algo que aconteceu naturalmente. Então, para que seja fato natural, é fundamental que não haja uma manifestação de vontade, ok? Bom, acontece que além do fato natural, nós temos o fato jurídico, né? O que é um fato jurídico? O fato jurídico é o mesmo fato natural, mas agora com repercussão dentro da esfera jurídica. Tá aqui, a morte. Como eu acabei de mencionar, ela é um fato natural, mas a partir do momento em que a pessoa faleceu, é aberta a sucessão. O que vale dizer, a partir do evento morte, os herdeiros vão poder se apossar do patrimônio do falecido para poder administrá-lo. Então, observem que o mesmo fato natural, se ele traz repercussões para dentro do universo jurídico, a gente chama isso de fato jurídico. Acontece que o que interessa para nós é o fato processual, que é o mesmo que acontece independente da vontade do ser humano, mas tem repercussão dentro do processo.
E olha qual que eu trouxe? De novo a morte. Ela é um fato natural, mas que se traz repercussão para dentro do processo, torna-se um fato processual. Qual a repercussão que a morte vai trazer para o processo? Bom, da mesma forma, em havendo o falecimento de uma pessoa, os seus herdeiros vão assumir o processo. E a gente aprendeu já que quando acontece a perda da capacidade, né, o juiz vai suspender o processo, vai paralisar o processo por prazo razoável até que os herdeiros assumam essa condição. A mesma coisa acontece também quando há o falecimento do advogado de uma das partes. O processo ele é suspenso até que seja nomeado um novo advogado. Então, a gente vê aí que fato é algo que acontece independentemente da vontade humana. Se há repercussão no universo jurídico, ele vai ser um fato jurídico. Se há repercussão no universo processual, será um fato processual. Lembrando que todo fato processual é, antes de mais nada, um fato jurídico, mas nem todo fato jurídico será um fato processual, ok? Então, esse é o fato. De outro lado, a gente tem ainda, né, que estudar o ato. Diferente do fato, o ato ele depende da vontade humana. Ele depende de uma manifestação de vontade. Existe um querer. Então, como ato, eu tenho aí o levantar, né, o deitar, né, o caminhar. Então, são coisas que dependem da nossa vontade, né? Tomar uma água, tudo isso tem que ter consciência para que aquele ato ocorra. Esse ato natural, né, esse, por exemplo, o andar, se esse ato natural tiver uma repercussão dentro do universo jurídico, então nós temos ali o ato jurídico. Por exemplo, o mesmo andar, se eu resolvi caminhar, né, lá no condomínio, sobre o canteiro de flores da vizinha, certamente ela vai ficar muito brava comigo, né? E ela vai ter direito a uma reparação por essa circunstância. Então, o andar, que é um mero fato, um mero ato natural, pode se tornar um ato jurídico quando ele repercutir dentro do universo jurídico. Perfeito? Esse mesmo ato, né, essa manifestação de vontade, se ela acontece dentro do processo, eu vou ter então um ato processual. Eu trouxe aqui como exemplo o rol de testemunhas. No momento em que as partes indicaram quem serão suas testemunhas no processo, elas fixaram essas pessoas. A gente vai ver lá na frente, né, no próximo semestre, que não é tão simples trocar as testemunhas que foram colocadas dentro de um processo. Então, uma petição inicial, se você apresentou uma petição inicial no processo, você não vai poder trocar essa petição, a contestação, um recurso. Então, todas as manifestações de vontade, tudo aquilo que a gente expressou dentro do processo, fixou, né? É, é, influenciou o meu processo. Então, a partir disso, você tem então repercussões dentro do processo para que as pessoas então possam estar atuando processualmente falando. Ok? Tranquilo até aqui? Bom, ah, esses atos processuais, então, resumindo tudo, a gente pode colocar assim, ó, o fato, acontecimento que não depende da vontade humana, ato depende da manifestação humana, e o que nos interessa, ato processual é a manifestação humana realizada dentro de um processo. Realizado por quem? Aí já começam alguns aspectos novos. Realizado pelas partes, pelo juiz, pelo oficial de justiça, escrivão, enfim, todo aquele que está envolvido com o processo. Né? Só uma observação, quando se fala em ato das partes, não é a parte quem pratica, tá? Ato da parte, quem pratica é o seu
advogado. A gente já estudou em aulas passadas que só o advogado tem capacidade postulatória. Então, quando a gente fala em ato das partes, não é bem a parte quem pratica, não. Quem pratica é o seu advogado. E eu concluo a ideia aí com Frederico Marx, que traz ali para nós: ato processual é aquele praticado no processo e que para este tem a relevância jurídica. Então, esse aí é o nosso ato processual. Ainda, dentro dos aspectos gerais dos atos processuais, a gente tem que mencionar para vocês, e o autor faz isso com propriedade, dois princípios, né? O princípio tem a ideia de uma bússola que vai nortear a realização. O autor traz alguns princípios, eu resolvi destacar dois deles aqui, que são os mais importantes. O primeiro deles é o princípio da informalidade. Então, o ato processual ele não depende de nenhuma forma específica. Ele pode ser feito de qualquer maneira. Então, ele não tem que ser feito desenhadinho. Tem que apenas cumprir a sua finalidade. Então, pode ser feito é, em qualquer tipo de papel, se ele não exigir processo eletrônico. O problema é que, se exigir a formalidade, eu tenho que respeitar a formalidade. Deixa eu dar um exemplo concreto. Contrato. O contrato tem, para o processo, para a vida jurídica como um todo, o contrato, seja escrito ou seja verbal, eles têm exatamente o mesmo valor. Isso pode surpreender a alguns, mas um contrato de locação escrito ou um contrato de locação verbal tem exatamente a mesma repercussão jurídica. É claro que, para fins de comprovação, o contrato escrito é muito mais fácil de provar, é muito mais fácil de comprovar, porque você tem ali a materialidade desse contrato. Mas o contrato verbal também tem a mesma força. É que hoje em dia, na sociedade moderna, da forma que a gente vive hoje, a gente dá muito mais valor ao papel do que à palavra. Mas a palavra tem o mesmo valor. A não ser, é claro, e aí entra a formalidade, quando ela exigir alguns aspectos. É o que ocorre na compra e venda de bens imóveis. Para comprar e vender um bem imóvel, eu necessito de um documento formal, qual seja, escritura pública, devidamente registrada. Então, vejam que não dá para fazer de outra forma. Por quê? Porque a lei exige essa formalidade. É a mesma coisa, né? Processo civil, né? A busca e apreensão. Eu preciso de dois oficiais de justiça, porque a lei diz que tem que ter dois. Se a lei não mencionar a quantidade de oficiais, bastará apenas um para cumprir essa formalidade. Ok? Professor, Oi. é uma pergunta. No caso de contrato de forma verbal, a comprovação seria através do que? Testemunhas? Um contrato verbal ele pode ser provado por meio de testemunhas, caso haja necessidade, né? Então, você pode, sim, discutir um contrato verbal e trazer testemunhas que tenham presenciado a realização do negócio jurídico, ok? Entendi. Não é muito comum, as pessoas não gostam muito mais do contrato verbal, mas ele existe. Então, se eu não falar para você, ó, estou com o meu relógio aqui, vou te vender o meu relógio por R$ 1.000, te entrego ele na semana que vem, marcamos o dia, né? Nós estamos aqui com 32 pessoas na sala. Nossa, você tem 30 testemunhas, né? Eu e você não contamos, mas tem 30 pessoas que sabem do negócio. Então, estabelecemos o preço, estabelecemos a prazo de entrega, está celebrado o negócio, ok? É como eu disse, a gente prefere muito mais o escrito, que o escrito depois não dá para a pessoa negar, porque é muito comum também, e a gente vê muito isso em processo, a testemunha não fala que não viu, que não sabe, enfim, ela se recusa, no bom Desenvolver. sentido, né, em se envolver. As pessoas não gostam de se envolver em problema dos outros, né? Isso é o mal da sociedade atual, ok? Mas tem mesma força o escrito quanto o verbal, beleza? Beleza. Avançando mais um pouco, o próximo princípio já é por nós amplamente conhecido, que é o princípio da publicidade. A gente já aprendeu lá no começo da disciplina, quando falei de princípios,
a gente falou do princípio da publicidade, que significa que todos os processos, né, que os atos do processo são todos eles públicos. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a ele. É claro que essa publicidade, que inclusive tem fundamento constitucional, lá no artigo 93, inciso 9º, essa publicidade não é irrestrita. Existe o tal do segredo de justiça. E é justificável, né? O segredo de justiça ele acontece aí quando o interesse público ou social o exigir. Então, tem coisa que, para a própria sociedade, é melhor não haja divulgação naquele momento. Nada impede que, no momento posterior, fique sabendo do que aconteceu ali. Acho que eu já relatei a vocês em aulas passadas que num processo trabalhista, em que se discutia lá o não pagamento de salário, nos depoimentos se observou que houve um assédio sexual do patrão para com a ex-funcionária. Então, o juiz aí, no caso, decretou o segredo de justiça para evitar, né, que as famílias ficassem desgastadas por conta daquela situação. Esse é um caso concreto que a gente acompanhou aí. O mais comum, quando se trata em segredo de justiça, é o inciso 2, né, que quando verse sobre o processo, verse sobre casamento, separação, divórcio, união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças. Então, aqui são as ações da área de família, que é quando de fato a gente tem aí a grande repercussão do segredo de justiça. Pouco importa para nós por que o outro está se separando, né, por que o outro não está pagando os alimentos, isso é fofoca, não é do interesse geral da sociedade. Terceira situação, em que constem dados protegidos pelo direito condicional à intimidade. Então, nós temos aqui sigilo telefônico, sigilo bancário, sigilo tributário. Então, se por acaso no processo tiver lá as declarações do imposto de renda da pessoa, certamente aquela parte, pelo menos, estará em segredo de justiça. Hoje ficou mais fácil, né, o segredo de justiça, como o processo é eletrônico, basta um comando lá do serventuário da justiça para que uma parte do processo fique ali disponível, para que nem todo mundo possa ter acesso a essa situação, ok? Por último, né, eu tenho aí o inciso 4º, eu acabei tirando o izinho ali, está como 5, mas o certo é quarto, é o processo arbitral, a arbitragem. Então, a arbitragem, a gente já aprendeu ela no primeiro bimestre, logo nas primeiras aulas, é quando as partes escolhem alguém da confiança delas para poder julgar esse processo. Então, aqui, também, naquele caso, a gente pode ter a confidencialidade, o segredo de justiça. Inclusive, é uma das vantagens da arbitragem para direitos disponíveis, né? É a vantagem das pessoas não ficarem sabendo aí as dificuldades, os problemas que as empresas passam. Bom, quando a gente fala em segredo de justiça, esse segredo, por óbvio, as partes, seus advogados envolvidos no processo podem ter acesso. Então, os advogados, naturalmente, todas as partes podem ter acesso a esse processo. E mesmo terceiros, só que o terceiro tem que demonstrar para o juiz por que ele quer, né? O que ele pode precisar ali naquele processo, não todo ele, mas da sentença, né? Da parte da sentença que de fato interesse as pessoas. Então, o terceiro pode ter acesso a um processo sob segredo de justiça? Pode, desde que ele peça para o juiz, desde que ele demonstre o seu interesse, e, por fim, desde que o juiz autorize esse acesso, ele vai poder ter esse acesso franqueado a ele sem nenhum problema. Ok? Então, basicamente, esses são os dois princípios que o autor traz ali de grande relevância para a vida profissional da gente. Ok? Avançando mais um pouco, o Código de 73 trazia essa expressão aí, ó, é obrigatório a utilização do vernáculo. Quando chegava nessa parte que o aluno ficava doido para entender o que era vernáculo. Vernáculo é uma coisa muito simples, é a utilização da língua portuguesa. Hoje, então, tem essa redação. Em todos os atos e termos do processo, é obrigatório o uso da língua portuguesa. Então, não se concebe no direito processual civil
atos processuais em língua estrangeira. A não ser, né, se houver necessidade da junção desse ato, a não ser que ele esteja acompanhado da devida tradução, né, tradução diplomática ou então por tradutor juramentado. Ou seja, não importa o idioma que a pessoa fale, não importa o idioma em que a documentação foi assinada, para trazer, tem como trazer para o processo? Tem. Só que eu tenho que cumprir uma formalidade. Lembra? O ato não depende de formalidade, a não ser quando a lei exija. Aí nós temos uma formalidade. Se é documento estrangeiro, qual é a formalidade? Traduzido. Qual a formalidade? Traduzido por tradutor juramentado. Não é qualquer tradução que tem validade. Ok? Então, tem que fazer? Tem. Dá para fazer? Dá. Problema. Isso não é barato, né? Tradução não é uma coisa barata. Quem já precisou traduzir documentos sabe do que eu estou falando. Então, aí começam as dificuldades, né? Uma coisa é o que a lei garante, outra coisa é o cumprimento dessa lei. Então, a gente tem lá a justiça gratuita, que ampara as pessoas. Ok, você tem direito a tudo gratuito, mas a pergunta é a seguinte: mas qual é o tradutor que vai fazer o serviço de graça? Porque ninguém vai remunerar esse serviço. Então, a gente acaba ficando naquela dificuldade. A pessoa tem direito, mas não tem como obrigar alguém a fazer. Ok? Mas isso também já é outro problema, outra circunstância. Por hora, a gente tem que saber que o ato precisa ser traduzido, não tem como, porque o processo não é só para as partes, o processo ele também é público. Você fala, professor, mas o segredo de justiça é só das partes. Não é verdade. No segredo de justiça, ele é restrito às partes, mas terceiros, como acabei de dizer, podem solicitar autorização judicial para ter acesso ao processo, à parte do processo. Beleza? Então, resumindo, o processo tem que ser feito em língua portuguesa. Avançando. Ato das partes. Então, já destaquei, mas faço questão de reforçar. Ato da parte é o ato realizado pelo advogado. É o advogado quem pratica. E, basicamente, o advogado pratica um único ato processual. Chama-se petição. Algumas petições têm nome bonito: contestação, embargo de declaração, embargo divergente, apelação, correição, reconvenção, mas isso é tudo espécie de um único gênero, que é a petição. Então, quando a gente fala em ato à parte, a parte pratica um ato, que são as petições. Essas petições elas podem ser petições unilaterais, feitas por um único advogado, que é o mais comum, é o mais corriqueiro, né? É o advogado atuando ali, fazendo a petição para atender aos interesses do seu cliente. Ao lado das unilaterais, nós temos os atos bilaterais, que é a petição assinada por dois advogados, né, os advogados das partes contrárias. Então, o advogado do autor e do réu, por exemplo, fazem um acordo, um protocolo. O advogado do autor e do réu concordam em audiar a audiência, fazem uma petição conjunta. Então, sempre o ato pode ser unilateral ou bilateral. Bilateral exige a participação do autor e do réu. Cuidado, se o autor tem dois advogados, não é um ato bilateral, né? São os dois advogados do próprio autor, do próprio réu. Só é bilateral se for dos dois polos, passivo e ativo, do nosso processo. Bom, esses atos processuais, essas petições, elas cumprem sua finalidade no exato momento em que foi protocolado. Então, protocolou a petição, não tem mais como desistir dessa petição. Está lá, está feito, certo, errado, boa ou ruim, está protocolado o ato processual. Único senão que existe é o parágrafo único do 200, que é para desistência. A desistência só produz efeito depois da homologação, né? Por que isso, pessoal? A única pessoa que pode desistir de uma ação é o autor, tá? Então entendam isso. Só o autor pode desistir da ação. Acho que eu perdi aqui a minha apresentação. Ela continua aparecendo para vocês, pessoal? Sim ou não? Aqui caiu, Não, professor. caiu aqui Caiu a também. apresentação, né? Uhum. Tá, eu vou colocá-la novamente. Então,
que acontece? Quando a gente tem a desistência da ação, eu tenho que saber o seguinte: só o autor pode desistir, certo? Então, esse é um pressuposto. O réu não pode desistir, até porque se ele pudesse desistir, era muito fácil, né? Era só desistir da ação e nunca teria nenhum problema nesse seu processo. Então, a desistência da ação da, é, depende da homologação. Voltou a apresentação aí? Agora sim, professor. Deixa eu colocar onde eu estava, então. Eu consigo mostrar para vocês o que eu quero dizer. Professor, uma pergunta. Diga. Quando a pessoa quando ela recebe o CPF brasileiro, um estrangeiro, ele já, no caso, ele foi naturalizado ou não? Não sei te responder, hein? Porque o fato da pessoa ter CPF não quer dizer muita coisa, porque ele pode ser um estrangeiro e ter CPF sem ser naturalizado. Acredito eu. Isso aí também vai depender muito da legislação de cada país, tá? Porque Então, o no caso, fato por de exemplo, você ter CPF... ele assinar um contrato aqui no Brasil, ele vai responder pelas leis brasileiras pelo fato de ter um CPF. Não, independe de CPF. Independe de CPF. Né? O CPF é um registro da pessoa, é um controle que o Estado tem sobre determinado grupo de pessoas. Mas eu não preciso ter um CPF para cumprir as minhas obrigações. Então, imaginemos o seguinte, uma coisa bem tranquila. Vamos pegar ali região de fronteira, Ponta Porã, Foz do Iguaçu, que é mais simples para nós. Um Uhum. paraguaio, né? Está lá num shopping, assinou um contrato, mesmo que ele seja regular no Paraguai, mesmo que ele tenha dificuldades lá no país de origem, se ele assinou um contrato no Brasil, ele é obrigado a cumprir esse contrato aqui no Brasil. Ou pior, se você quiser, você pode ter processá-lo lá no Paraguai. Então, o fato da pessoa ter ou não ter CPF não isenta ela de responsabilidades. Vamos pegar uma criança recém-nascida, a criança acabou de nascer, né, e a mãe faleceu no parto. Nem registrada ela foi ainda, mas assim que ela for registrada o nome da mãe, ela já passa a ter direito sobre a herança que essa mãe que faleceu deixou. O Uhum. CPF ele é uma forma de controle, né? Ele é um plus, mas mesmo sem ter CPF, mesmo com CPF regular, tem um monte de brasileiro com CPF regular. Isso não quer dizer que os contratos que ele assina não tenham validade. Beleza? Ficou Sim. claro? Ficou. Obrigado. Bom, então, o CPF é um documento a mais para as coisas. Então, vamos retomar aqui. Então, eu falava da desistência da ação. Então, a gente aprendeu que o processo tem lá petição inicial. Gostaria que prestassem bastante atenção, porque o autor não trata muito disso na obra, tá? Até a sentença. Então, a gente tem aqui, esse aqui é o desenvolvimento de um processo, é um gráfico básico que eu já fiz milhares de vezes com vocês. O autor vem e resolve desistir da ação. Nesse momento aqui, ele resolve desistir da ação. Então, a desistência ela pode acontecer em dois momentos, olha só. Se foi antes da citação, e isso que eu quero chamar a atenção, se foi antes da citação, o autor pode desistir à vontade, não há nenhum problema, não tem nenhuma repercussão. Agora, se a desistência for depois da citação, aí depende também da concordância do réu. Aí vocês podem dizer, mas professor, por que o réu não desistiria da desistência da ação? Em 99% dos casos, o réu vai concordar com a desistência. Mas vocês não podem se esquecer o seguinte: se o autor desiste da ação, o autor pode querer propor a ação novamente, e novamente, e novamente. E o réu não quer ficar sujeito a isso. O réu sabe que não deve, o réu sabe que não assinou o contrato, o réu sabe que não praticou o dano moral. Então, o réu quer o julgamento daquele processo. Mas ele quer o julgamento não para o picuinha, ele quer o julgamento para que o juiz decida de uma vez por todas que ele não deve aquela obrigação. Então, é nesse sentido que, para desistir, precisa, depois do réu ter sido citado,
precisa da concordância do réu. Se o réu não concordar com a desistência, o processo vai prosseguir até que haja uma sentença de mérito. Por isso que o artigo 200 estabelece que, para desistir da ação, é necessário a homologação dessa desistência. Então, desistiu não significa que acabou, não. Desistiu significa ainda que o juiz vai ter que ver se pode ou não pode desistir daquele processo. Ok? Beleza até aqui? Avançando. Aqui eu começo a trazer alguns aspectos que são importantes para processo físico. Vocês não vão trabalhar com processo físico, mas é bom saber essas regras, porque fora do processo aqui também a gente pode usar bastante. Então, a primeira delas está aí no 201, que são os comprovantes de entrega. As partes poderão exigir recibo de petições, arrazoados, papéis, documentos que entregarem em cartório. Pessoal, isso aqui é para qualquer situação, né? Você tem direito a um protocolo, né? Vou imaginar aí vocês têm que entregar um documento na secretaria da faculdade. Você tem direito a receber um protocolo, porque vai que você entrega o documento e o funcionário perdeu, né? Você tem no seu protocolo, você provou que você fez isso. Lá no Detran, você levou um documento no Detran, você precisa ter um protocolo para amanhã ou depois o Detran não dizer que você não entregou aquele documento. Então, isso vale para tudo, né? Pagou uma conta, exija o recibo, exige o comprovante da entrega do dinheiro, porque senão amanhã ou depois a pessoa pode falar que não recebeu. Ok? Como eu disse, isso aqui não é uma regra só para processo, não. Isso aqui é uma regra mínima que todo bacharel em direito tem obrigação de saber. Ok? É vedado lançar nos autos cotas marginais ou interlineares. Então, você não pode ter, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, não pode ter rasura no documento. Então, você tem lá a página da tua petição. Aqui está o texto. Então, você não pode escrever aqui nas margens, aqueles espaços que a gente deixa lá no texto, não pode ter essas rasuras aqui do lado, né? O entrelinha, então o aluno está fazendo a prova, está lá, esqueceu a frase, pega e coloca aqui. A frase dele tem 4 letras e a entrelinha tem 2.000. Então não pode, petição não pode ser algo desorganizado, algo bagunçado. Mas isso não é só petição, isso é que é o documento que você for fazer. Se for fazer um contrato, o contrato tem que ser um documento limpo, claro, para evitar que amanhã ou depois se discutam a respeito da nulidade ou da invalidade daquele contrato, ok? Então, sem rasura, sem entrelinhas, e pode até ter multa de um salário mínimo no processo, né, para quem ficar rasurando. Hoje, como eu disse, isso é quase impossível, porque o processo seria processo eletrônico, não tem como você escrever. Mas, como eu disse, essa regra não é só para processo, não. Isso é para a vida. Perfeito? Atos do juiz. Então, as partes praticam um ato, que é a petição, feita por meio dos seus advogados. O juiz pratica 3 atos, apenas 3 atos. Está lá. Os procedimentos do juiz serão sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Só esses 3 atos ele pratica. Então, qualquer coisa que o juiz fez tem que encaixar em uma das 3 categorias. Então, a gente começa aí pela primeira, a sentença. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, no 485, Maria, acho esse texto aí compridão e não diz muita coisa. Eu prefiro a redação anterior, se vocês quiserem anotar, no Código de 73, lá no artigo 162, parágrafo 1º, dizia o seguinte: sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. Sentença é o ato pelo qual o juiz põe fim ao processo. É claro que essa regra de 73, ela não se aplica hoje do jeitinho que está escrito lá atrás, porque antigamente você tinha um processo de conhecimento, que é o que a gente estuda, acabou esse processo, tinha que começar outro processo, que era execução, com citação e tudo mais. Hoje não. Hoje acabou o conhecimento, ele prossegue, por isso que ele fala aqui, ó, que acaba a fase cognitiva do procedimento. Acaba uma etapa do meu processo. Mas, para fins didáticos, entenda assim, ó,
sentença ela está lá no fim. E de fato ela está, se você olhar aquele esquemão que eu acabei de fazer, ó, petição inicial e lá na ponta a sentença. É claro que ela não acaba aqui. Existem recursos, existe uma infinidade de outras coisas que a gente sabe, mas para fins de anamnese, de decorar, de guardar a informação, guarde assim, sentença acontece ao final. Tem um irmão gêmeo da sentença que é o acórdão. A única diferença é que o acórdão é dado pelo órgão colegiado, enquanto a sentença é dada pelo juiz singular. Então, o acórdão é a mesma sentença, mas dada lá, né, proferida lá pelo Tribunal de Justiça. Perfeito? Por isso que ela não aparece como ato do juiz, porque o juiz ele é singular, ele só dá a sentença. Mas se eu tenho vários julgadores, então vai ser um acórdão, não é acordão, né? É acórdão que vai ocorrer dentro do tribunal. O segundo ato do juiz é a chamada, então, aí a decisão interlocutória. A decisão interlocutória, ela tem como referencial, né, o meio desse meu processo. Então, tudo aquilo que o juiz decide no processo, mas não põe fim ao processo, é uma decisão interlocutória. Então, quando ele dá uma liminar, quando ele termina a busca e apreensão, quando ele termina o bloqueio de uma conta, isso é uma decisão interlocutória. Perfeito? Agora, se a decisão do juiz não pôr fim ao processo e não acontecer ali no meio do processo, a gente chama isso então de despacho. Então, é por exclusão. Se não é sentença e não é interlocutória, é despacho. É bonito, é tranquilo, só há um problema. Na prática, como é que eu separo uma coisa da outra? Aqui, outra informação que merece destaque. O que diferencia o despacho da decisão interlocutória é que a decisão interlocutória traz prejuízo. A decisão interlocutória traz incômodo para alguém. Então, mais uma vez, quando o juiz dá uma liminar, quando o juiz manda bloquear uma conta, imagina você que seja a sua conta. Imagine que você está lá programado para pagar uma série de despesas. Daqui a pouco veio uma ordem judicial que bloqueou. Olha o incômodo que isso vai lhe trazer. Uma ordem do juiz que determina, então, a busca e apreensão de uma criança, tirar da mãe e entregar para o pai. Olha o transtorno. Imagine você como mãe, se isso acontece com você. Todo o transtorno de vida que é isso. Então, a interlocutória, ela traz prejuízo, traz incômodo. Diferente do despacho, por exemplo, marcar uma audiência. Que prejuízo traz isso a alguém? Marcou a audiência, está lá. Mandar o processo para o Ministério Público verificar, mandar o processo para o oficial. Isso são encaminhamentos do processo, que não vai trazer nenhum prejuízo a ninguém. Então, muito importante essa distinção. A adesão interlocutória é aquele ato processual que vai trazer incômodo ou prejuízo para uma das partes. Ok? Avançando. Ainda nós temos os atos do escrivão ou chefe de secretaria, ok? Que vão acompanhar lá o nosso processo. Pessoal, vou pedir licença um segundinho, já retorno. Oi, pessoal. Alô? Oi, desculpa aí, mas eu tive que resolver um probleminha aqui, já está resolvido. Bom, continuando. Então, a gente falou dos atos das partes, nós falamos dos atos do juiz, temos agora o ato do chefe de secretaria, que também esses atos aqui, como eu disse, seria mais, digamos assim, para a gente conhecer como que a lei está estabelecendo. Embora o processo hoje seja eletrônico e quase nada disso aqui a gente vá ter utilidade, mas como eu disse, na vida profissional, para além do processo, isso aqui pode ser muito útil para nós. Então, vamos conhecer o que fala aqui. Ao receber a petição inicial, o escrivão-chefe de secretaria a autuará.
Autuará, pessoal, significa colocar capa. Basicamente é isso, pôr uma capa no processo, né, pôr lá um papel que traga as principais informações desse processo. Vai dizer lá o juízo, se é da primeira, da segunda, vara civil, ele vai dizer para nós o número do processo, a natureza da ação, se é uma ação de despejo, o nome das partes. Então, autuar é estabelecer, então, elementos identificadores para esse processo. Hoje, isso é tudo feito de forma eletrônica. Não tem mais tanto, você não vê essa atuação no processo eletrônico, mas, de repente, lá numa Ciretran, num Detran, numa Receita Federal Estadual, que ainda não estão informatizados, você pode se deparar com essa situação e é útil o seu conhecimento. E diz lá, o escrivão-chefe de secretaria rubricará todas as folhas. Então, se você pegar um processo físico, como se fosse aqui uma página, você vai ver aqui em cima, estou desenhando aqui, um carimbo, o número da página e normalmente lá uma assinatura em miniatura da pessoa que está acompanhando esse seu processo. Então, isso aqui é uma forma de cadastrar, de registrar e evitar que, por exemplo, uma folha seja arrancada, evitar que alguém coloque uma folha e não seja o responsável por aquilo. Então, essa rúbrica, ela está falando aqui do chefe de secretaria, mas a mesma lei permite que o advogado, né, o Ministério Público, todo mundo que atue no processo, ele também pode listar e rubricar essa página. Eu sempre recomendo que seja feito isso, não só no processo, mas em contrato. Então, você está fazendo um contrato lá de locação. Então, são 5 páginas. Vista, né, faz uma rubrica nas 4 primeiras e assina apenas a última. Isso é uma forma de você dar uma segurança, uma tranquilidade que não haverá adulteração. Você fala, professor, mas um vistinho ali não garante que não seja adulterado. Realmente, não garante, mas dificulta um pouco mais do que se for um documento meramente em branco. Ok? Então, é direito seu, quanto advogado, quanto procurador, quanto Ministério Público, qualquer pessoa que atua no processo, você pode vistar essas páginas sem nenhum problema. Você é direito seu, você pode exigir que isso seja feito. A lei continua e traz aí algumas curiosidades. Desculpa, a taquigrafia e a estenotipia. Isso é uma forma de registrar, uma forma de escrita, que hoje já não é mais necessário. Hoje a gente tem lá as gravações, então é tudo feito por gravação. Então, existe ainda essa possibilidade? Existe, mas ela vai perdendo, foi perdendo a sua utilidade. Hoje a gente pode simplesmente gravar as nossas audiências. Mas alguns tribunais ainda tinham isso, até pouco tempo atrás, tinham lá as pessoas que registravam, né, com a taquigrafia e estenotipia, que são escritas feitas por símbolos, são escritas mais rápidas, que permitiam que a pessoa escrevesse, isso é uma técnica, a pessoa escrevesse tudo aquilo que era dito, né, da forma que eu estou falando aqui. Quem domina a técnica da taquigrafia ou com a máquina de estenotipia, enquanto eu vou falando, eles iam escrevendo. Então, para quem gosta de anotar tudo que o professor fala, eram 2 técnicas maravilhosas. Garantia que não perdesse nem um suspiro que a pessoa deu ali. Como eu disse, hoje abandonado pelas gravações. Aqui, só reforçando aquilo que eu já havia dito, não se admite nos atos e termos processuais espaço em branco, salvo quando não utilizados, como entrelinhas, emendas ou rasuras. Então, normalmente, quando você pega um documento público, você tem lá a questão da página em branco, tem lá um carimbo em branco. Isso é normal, isso é corriqueiro, exatamente para garantir, né, para evitar a incidência de fraudes nos processos, nas páginas desses nossos autos. Avançando mais um pouco, nós temos aqui o tempo e o lugar dos atos processuais. Então, a gente sabe que o processo civil ele é informal, mas algumas formalidades devem sempre ser observadas.
primeira delas é essa daqui. Os atos processuais realizar-se-ão ordinariamente, costumeiramente, na sede do juízo. Em outras palavras, no prédio do fórum. Então, se você pega lá Floresta e Paissandu, pertence à comarca de Maringá. Então, a pessoa que mora em Paissandu ou em Floresta, se vier participar de uma audiência, vai ter que ser aqui no fórum. Então, isso é uma regra. Então, normalmente no prédio do fórum. Excepcionalmente, o juiz pode marcar audiência em outro local. Ele pode permitir que essa audiência seja feita na casa da pessoa, no hospital, enfim. Né, como aconteceu algum tempo atrás no direito penal, né, a gente viu lá o Tribunal do Júri, aqui de Maringá, da Justiça Federal, que não foi feito no prédio da Justiça Federal, mas foi feito no prédio da Justiça do Trabalho. Então, excepcionalmente, pode trocar a localidade desse ato processual, desde que o juiz autorize, sempre lembrando isso, depende da autorização do magistrado. Então, esse é o lugar, sempre na sede do juízo. Agora, quanto ao tempo, nós temos que os atos processuais, isso é importante saber, ó, ele é praticado nos dias úteis, de segunda a quinta-feira. Desculpa, de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo não é dia de ato processual. E a lei vai mais longe. O ato processual tem que ser praticado entre as 6 e as 20 horas. É o intervalo em que esse ato processual vai acontecer. Agora, essa mesma lei traz para nós uma série de exceções, né? E eu vou mostrar elas agora. A primeira exceção é essa. O ato processual tem que acontecer até às 8. Mas se eu comecei esse ato processual e não deu tempo de acabar, eu posso continuar com esse ato até o término dele. Algum tempo atrás, nós fomos fazer a penhora de uma farmácia. Então, para fazer a penhora de uma farmácia, o oficial tem que anotar todos os medicamentos que tem ali. Então, já era 8 horas da noite, o oficial não conseguia terminar. Não teve problema, ele continua, né, até acabar. Eu coloquei aqui como referencial 22 horas, apenas para mostrar que é mais do que 20. Mas nada impede que fique uma noite, a gente já vê isso em tribunal do júri, é muito comum, né, passa lá 3, 4 horas da manhã, às vezes dura 1, 2 dias um tribunal do júri. Desde que o ato começou, antes das 20, ele pode ter a sua continuidade, né? E mesmo nos sábados e domingos, ou mesmo fora do horário, eu posso ter citação, intimação ou penhora. Então, o oficial ele vai lá citar o réu, ele pode ir a qualquer horário na casa do réu, pode ser domingo, feriado, dia santo, né? Por quê? Nós temos pessoas, ainda mais nos dias de hoje, que têm horário de trabalho diferente. Você pega aí o caminhoneiro passa a semana inteira, às vezes mês inteiro fora de casa, só chega em casa no sábado, ou só no domingo, e já vai sair no dia seguinte. Então, o oficial pode ir lá fazer a citação sem nenhum problema. O que a gente não pode esquecer é isso aqui, ó, é a inviolabilidade do domicílio. Então, para ser feito em horários normais, durante o dia, não depende de autorização. Agora, se quiser fazer de madrugada, pode ser feito? Pode, desde que o juiz autorize, desde que o juiz determine que seja feito. Imaginemos que a pessoa trabalha até 2 horas da manhã e só vai chegar em casa nesse horário. 2 horas da manhã ele chega em casa. Tem alguns plantões malucos. Né? Meu irmão, ele é engenheiro de produção, trabalhava em algumas usinas, algumas indústrias, e na indústria tinha um horário todo maluco. Então, a vida da pessoa depende do horário do trabalho. E o oficial vai poder, então, desde que, com a autorização do juiz, praticar esse ato a qualquer momento. Ok? Então, Professor, oi. No caso... Alô? Começou a falar, mas saiu da reunião aqui. Esperar ele voltar. Enquanto ele volta, eu vou continuando. Essas regras... Alô, voltou? Não, o colega não voltou ainda. Essas regras não têm muita utilidade, tem que ser observado também, né, a utilidade dela quando se trata de processos não eletrônicos. O processo eletrônico ele pode ser feito a qualquer horário.
Agora, para processo que eu tenho que levar um documento no fórum, por exemplo, entregar lá um documento no fórum, eu tenho que respeitar o horário do fórum. Então, o fórum funciona até às 18 horas. Tem como entregar um documento às 19 horas lá? Não, não tem. Ah, mas o ato processual é até às 20. Ok, é até às 20. Mas quando tem que ser feito no prédio do fórum, tem que respeitar o horário do fórum. O colega voltou? Quer fazer pergunta? Voltei, professor. Diga lá. No caso, para entregar, no caso, a citação, ou intimação, no caso, o oficial de justiça ele pode entrar na casa da pessoa sem autorização? Se for durante o dia, pode sem nenhum problema. Se for durante o dia. Se for à noite, tem que ter a ordem do juiz. Na prática, ele não gosta muito, tá? Na prática, ele não força. Ele tenta uma vez, não deu certo, ele vai voltar para trás. Mas ele pode, inclusive, fazer arrombamento. Eu já acompanhei citação em que a gente estava na cidade procurando o réu. Eu fazia muito isso, eu cumpria a carta precatória em outros municípios. Estava na cidade, estava eu, o motorista da empresa, o segurança e mais o oficial de justiça. E o oficial não conhecia o réu, mas o motorista conhecia, o motorista da empresa conhecia. Então, nós ficamos, em uma cidade pequena, nós ficamos andando pela cidade e encontramos o réu, estava num posto de gasolina. Nós paramos o carro, o réu na hora percebeu o que estava acontecendo, correu, né, entrou para dentro do posto, trancou a porta. O oficial na hora meteu o pé na porta, entrou e fez a citação. Não é comum, tá? Isso são casos excepcionais, ainda mais na sociedade atual, que todo mundo tem muito mimimi aí, medo de tudo. Embora o oficial tenha, ele é o braço do juiz. Ele não gosta muito dessa prática, ele prefere voltar, comunicar, né, e é melhor mesmo, evita situações de violência e risco para todo mundo. Mas ele tem autorização para entrar nos locais, sim, porque ele é a força, né, do Estado. Ok? Entendi. Mas sempre, é claro, né, com bom senso, com educação, né, não pode fazer tudo, mas ele tem muito poder, sim. Então, se a pessoa pode falar. Uma vez o Temer ele foi receber uma citação e, na realidade, ele estava dentro da casa, mas se escondeu e simplesmente fechou a porta e não recebeu e não assinou, né? Sim, é o que eu falei. O oficial ele poderia fazer? Poderia, mas ele não é comum, né? Não gostam muito disso. Até porque tem a segurança dele também, né? Ele não sabe o que ele vai encontrar ali. Não sabe. E no caso do Temer ainda era pior, porque se trata de uma pessoa pública, de pessoa política, exposta, todo mundo sabe ali. Então ele também vai ter uma série de cuidados, porque ele é funcionário da justiça. Ainda mais hoje, com abuso de autoridade, é muito complicado tudo. Né? Então, assim, mas respondendo a sua pergunta mais secamente, ele pode? Pode. Se você pergunta, é recomendável? Eu garantiria para você que não. Né? Ele não deve fazer, ele deve sempre comunicar ao juiz, ele tem o emprego dele, né? Para que ele vai se expor desnecessariamente? Ok? Então essa é a ideia. Poder pode, mas não é recomendável. É como a legítima defesa, né? Poder pode, mas toma cuidado quando vai fazer isso. Então, resumindo, né, o que eu havia dito, estava dizendo, que quando se trata de processo não eletrônico, eu tenho que respeitar o horário da organização judiciária local. E detalhe, na justiça estadual, cada estado pode ter um horário de funcionamento diferente do outro. Não tem que todo mundo trabalhar no mesmo horário. Mesmo aqui no Paraná já mudou várias vezes. Teve uma época que o fórum funcionava até às 5 horas da tarde, o dia inteiro. Teve época que só atendia à tarde, como está fazendo agora. Então, varia, você tem que olhar a organização judiciária de cada estado. Ok? Terminando a nossa ideia, a nossa explanação, nós ainda temos que falar do processo eletrônico. Isso aqui é bem simples. Né? O processo eletrônico ele é feito durante o dia inteiro. Né? Ele fala em 24 horas, mas na verdade eu não tenho a 24ª hora. Né? Eu tenho 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Depois já é o dia seguinte, né? 0 hora. Então, o processo, se você tem um ato processual para cumprir hoje, o meu hoje acaba
às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Então, o processo eletrônico ele é mais fácil, né? Ele é dá mais liberdade para a pessoa trabalhar, ok? Então, basicamente, pessoal, essas eram as ideias do autor, né, que eu separei hoje aqui para a gente estar discutindo. Né? Mais alguma dúvida, alguma coisa? Se ninguém tiver pergunta, eu libero vocês para fazer a nossa atividade lá no estúdio e responder as questões lá no formulário. Né? Como eu já mencionei no comecinho da aula, que uns dias eu vou separar um momento para a gente corrigir todas as questões de uma vez só. E também vai funcionar até com uma revisão para nós.